Meu nome é João Paulo e essa é a segunda aula do curso de Tecnologias Web. Vamos começar. Bom, o conteúdo dessa aula, primeiro vou falar um pouquinho da World Wide Web e do protocolo HTTP, que é o protocolo que a gente usa para visualizar as páginas de internet. Depois vou falar um pouquinho de correio eletrônico, que são os e-mails. Depois sobre transferência de arquivos. E por último, de DNS, que é um serviço muito útil para a gente poder navegar na internet sem grandes problemas. Vamos começar. Bom, www vem do inglês World Wide Web, que é como é conhecida a internet. Tanto que a gente vê nos endereços, normalmente a gente coloca antes www. Aí a gente coloca o domínio, o nome do endereço da internet que a gente quer navegar. Bom, a internet é formada por clientes e servidores, que trocam informações entre si. Eles normalmente utilizam o protocolo HTTP para transmissão de páginas web, que seria o Hypertext Transfer Protocol, protocolo de transferência de hipertexto. Bom, ele é um modelo utilizado para transferência de dados via internet, o HTTP. Para transferência de dados, ele pode transferir vários tipos de dados, mas normalmente ele é usado para transferir páginas em HTML. Bom, como que a gente vai localizar uma página, pedir para ser exibida, transmitir essa página para a nossa máquina, para a gente poder visualizar? Via URL, que é Universal Resource Location. Através da URL que a gente localiza o conteúdo na internet. Tá? Aqui está um exemplo de URL. Então, a primeira parte da URL, HTTP. Então, a gente vai falar qual protocolo que a gente vai usar para navegar nessa página de internet. Depois, a gente vem com o URL, que é o endereço da página. Vocês podem observar que começa com www. Hoje em dia, nem precisa mais do www, mas virou convenção colocar o www antes do domínio. E aqui vem o domínio, essa parte aqui é o domínio da empresa ou do site que a gente está visitando. Como que a gente acessa isso? Via navegador. Aquela barra de endereços do topo do navegador é onde a gente vai digitar o endereço, digitar o protocolo. Normalmente a gente nem precisa digitar o protocolo HTTP, porque é de praxe usá-lo. Então, se a gente digita o endereço, o navegador ele subentende que a gente vai estar usando o HTTP para fazer essa navegação. Bom, o protocolo HTTP utiliza um modelo requisição-resposta. Então, nós temos uma máquina cliente, como eu disse que a internet é formada de clientes e servidores. A gente tem uma máquina cliente e uma máquina servidor. Qual que é a diferença disso? O servidor é onde está armazenada a página de internet. E o cliente somos nós, que queremos visualizar essa página. Então, nós temos posse de um navegador web. Pode ser Chrome, Firefox, Internet Explorer, qualquer navegador web a gente precisa para poder acessar essa página lá no servidor. E o servidor tem um outro software, que não é um navegador web, é chamado de servidor web. Esse servidor web, os dois mais conhecidos são o Apache e o IIS. O Apache e o IIS são os servidores mais utilizados aí para a gente poder hospedar as páginas web aqui no servidor. Então, aqui no servidor, além do software servidor, a gente tem os arquivos com a página web. Quando a gente desenvolve uma página, esses arquivos têm que estar fisicamente no servidor, para que a gente possa acessá-los via requisição e o servidor transmite esses arquivos para nós via resposta. Bom, vamos falar um pouquinho dos servidores web. Servidor web é um software que roda em uma máquina. A partir do momento que essa máquina está servindo um serviço, que no caso é um serviço de páginas web, ela já é denominada servidor. Mas o servidor mesmo é o software.
Aqui nós temos os dois principais servidores de páginas web da internet, que é o Apache HTTP Server e o IIS, que é o Microsoft Internet Information Services. Bom, o Apache foi criado em 96 e ele é um projeto de código aberto, ou seja, a gente consegue visualizar o código-fonte, como ele é desenvolvido, como foi desenvolvido o Apache. E a gente consegue até modificar esse código, se for o caso. E ele é mantido pela Apache Software Foundation. Essa Apache Software Foundation é uma fundação e ela mantém muitos e muitos outros projetos, além do Apache HTTP Server. A Microsoft é quem é a mantenedora do IIS e ele é parte do sistema operacional Windows. Então ele já vem com o Windows. Se a gente quiser servir uma página web, quem tem Windows consegue configurar o IIS e aí a gente, tendo os arquivos de web, a gente vira um servidor de páginas web. Ele tem algumas particularidades que ele suporta outros tipos de protocolo, como o FTP e o SMTP. O FTP para transmissão de arquivos e o SMTP para envio de e-mails. E ele tem alguns módulos de extensão também, então ele é bem encorpado. Não que o Apache também não seja um bom servidor web. O Apache, normalmente, quando a gente está falando de servidor web, ele roda em máquinas com Unix ou Linux. Mas existe o Apache para Windows também. Já o IIS é só no Windows. Bom, como eu mostrei naquele slide de requisição e resposta, nós fazemos uma requisição ao servidor e ele pode nos enviar respostas com diversos códigos. Esse primeiro código, 1xx, seria 1 e mais 2 outros números, ou seja, 100 e alguma coisa. Ele seria um código de uma resposta informativa. Ele está me informando de algo. Eu pedi uma informação para o servidor e ele está me retornando essa informação. Ou ele simplesmente, eu fiz uma outra requisição e ele me informa de algo que ele julgue necessário. O 2xx normalmente é uma resposta, normalmente não, sempre é uma resposta de sucesso. Aquela requisição que você fez ao servidor deu certo e ele já está te respondendo de acordo. O 3xx é um redirecionamento. Muitas vezes você faz uma requisição a um servidor e não é ele que atende aquele serviço. Ele redireciona você a outro local. Então ele te dá uma resposta 300 e algum número. O 4xx, erro em cliente. Aquele erro famoso 404 de página não encontrada é um erro de cliente. Você digitou uma página que não existe naquele servidor. Então, ele vai te retornar um erro 404, que é de página não existente. Existem vários erros que começam com o número 4, e todos esses erros são referentes a erros em cliente. Ou seja, nós que estamos fazendo a requisição ao servidor, cometemos algum erro. E o 5xx, ou 500 e algo, é erro no servidor. Se nós fazemos uma requisição ao servidor e ele, ao processar esses dados para nos retornar, acontece algum erro com o processamento dos dados ou com o retorno, ele vai nos retornar um erro de 500, como se fosse um desculpe, eu não pude atender a sua solicitação. Ou aconteceu algum erro interno ao servidor e eu não consegui responder aquilo que você está requerindo. Vamos lá. Bom, aquelas requisições e respostas são mensagens que são trocadas entre clientes e servidores. São 3 tipos de mensagens. A GET solicita recurso. Por exemplo, se eu estou me comunicando com um servidor web e eu quero visualizar uma página, quero que ele me envie uma página web para que eu possa navegar. Eu estou solicitando um recurso. E aí ele vai me dar uma daquelas respostas. Se der tudo certo, ele vai me dar uma resposta 200. E aí, a partir dessa resposta, ele vai me enviar a página que eu solicitei. Outro tipo de mensagem é mensagem POST. É quando você transmite dados ao servidor.
Isso é muito utilizado em formulários. Quando a gente está numa página e existe um formulário para a gente preencher com alguns dados e você clica em enviar, esses dados vão para o servidor, onde ele vai persistir esses dados num banco de dados, ou ele pode processar esses dados e te retornar de alguma forma. Tudo que você está enviando dados ao servidor, você faz via POST. E o head, que é quando você solicita uma informação no servidor. Por exemplo, você solicita a informação se alguma página existe, antes de pedir a requisição dessa página. Bom, aqui um exemplo de requisição GET. Eu envio um GET para o servidor com o nome de algum arquivo que eu queira que ele me responda. E ele vai me enviar uma resposta com um cabeçalho. Nesse cabeçalho vai ter o código, se ocorreu o erro, se foi tudo bem. A gente vai ver um exemplo aqui. Aqui é a mensagem de requisição. Eu mando a mensagem de requisição via HTTP e falo para ele o que eu quero, o que eu estou requerendo. Ele vai me enviar uma resposta com um cabeçalho. Inclusive tem até aqui o tamanho da página que eu estou requerendo, o tipo de servidor que ele é, data, hora, tem uma infinidade, e o tipo do conteúdo. E o mais importante, o código do cabeçalho. Vocês estão vendo que o código é 200, e 200 é um código de sucesso. Então ele me retornou essa página com sucesso. Falar um pouquinho de correio eletrônico, e-mail. Foi uma das primeiras aplicações criadas para a internet. Como a internet, no começo, foi criada por necessidades de comunicação, nada melhor do que inventar uma carta virtual, que era o modelo de comunicação antigo, e uma carta virtual que fosse mais rápida, mais confiável, e eles inventaram o e-mail. As mensagens de e-mail que a gente envia são compostas por um cabeçalho e um corpo. Nesse cabeçalho, a gente utiliza normalmente MIME. O que seria esse MIME? Seria o tipo de mensagem que nós estamos enviando para o servidor de e-mail. Eu vou dar um exemplo aqui com o cabeçalho e o tipo de mensagem MIME. Conteúdo do MIME é composto por versão, descrição e tipo de conteúdo. Se eu quiser enviar uma mensagem texto simples, o conteúdo do MIME é 1. Se eu quiser enviar uma mensagem em HTML, com tabelas, um pouco mais diagramada, o tipo de conteúdo é outro. Então nós vamos ver aqui o exemplo do cabeçalho MIME. Aqui eu falo a versão do cabeçalho. Aqui as informações gerais, qual o IP, datas, para onde ele foi enviado, né, qual o endereço de e-mail. Esse aqui é um código interno. Assunto da mensagem. Quem enviou essa mensagem e para onde essa mensagem foi enviada. Aqui, o mais importante, tipo de conteúdo. O tipo de conteúdo dessa mensagem foi texto plano. Texto plano seria uma mensagem de texto simples. Se eu tivesse enviando uma mensagem de texto em HTML, eu teria aqui text/HTML. E aí eu conseguiria enviar mensagens marcadas, né? Marcadas como, por exemplo, uma tabela ou um negrito, esses detalhes de texto que a gente pode usar em mensagens hoje em dia. O que a gente usa para enviar o e-mail? Para enviar e-mail, a gente usa um protocolo SMTP. A gente viu o protocolo HTTP, é um protocolo de envio de páginas web. Agora, SMTP é um protocolo de envio de e-mails.
Bom, ele sempre vai enviar de uma máquina cliente para um servidor de e-mail. Você não envia um e-mail diretamente para outro cliente. Sempre você vai enviar para um servidor e esse destinatário do e-mail vai buscar a mensagem no servidor. Bom, protocolo SMTP, no cabeçalho dele você tem que ter o to. O to quer dizer para onde você vai enviar o e-mail. Esse é obrigatório, você saber para onde você está enviando o e-mail, já que ele é um protocolo de envio de e-mails, né? Uma coisa interessante sobre o SMTP é que ele mantém a tentativa de envio. O que significa isso? Se ele tentou enviar para o servidor e o servidor não recebeu essa mensagem, ele vai continuar tentando por muito tempo, até que o servidor receba essa mensagem. Então a gente envia uma mensagem e esquece, porque ele vai dar, o SMTP vai dar conta de reenviar isso várias vezes para nós. Utiliza a conexão TCP na porta 25. Por que conexão TCP? Porque precisa da integridade dos dados. Quando a gente está enviando um e-mail, a gente não pode ter pacotes corrompidos, que ele pode danificar a nossa mensagem ou até enviar para um destinatário errado. Agora que a gente enviou a mensagem para o servidor, como que a gente faz para essa mensagem chegar no destino? Nós temos dois protocolos diferentes de recebimento de mensagens. O POP3 é um protocolo que ele faz uma cópia da mensagem no cliente. O que significa que o cliente, ao acessar o servidor, o servidor vai falar, olha, a gente tem 30 mensagens para você. O servidor vai enviar essas mensagens para o cliente e o cliente vai fazer uma cópia local dessas mensagens no seu computador. Para isso, normalmente, a gente usa um cliente de e-mail, que seria um software que vai implementar o POP3 e trazer os e-mails para nós. E aí o POP3, a gente baixa as mensagens do servidor, fica com uma cópia local delas. Se a gente estiver sem conexão com a internet, a gente vai ter essas mensagens ainda localmente. O IMAP, ele faz um mapeamento das suas mensagens no servidor. Então as mensagens, elas continuam no servidor. O que vai acontecer é que a cada acesso que eu quiser ler minhas mensagens, ele vai acessar o servidor e vai me trazer a listagem daquelas mensagens. Eu vou conseguir lê-las diretamente do servidor. Eu não tenho uma cópia dessas mensagens na minha máquina. Essa é a vantagem do IMAP. Você não tem cópias da mensagem, você utiliza o e-mail nas nuvens. Só que tem vantagens no POP3 também. Se você, por um acaso, estiver sem conexão, você consegue ver aqueles e-mails que você já baixou. Falar um pouquinho da transferência de arquivos. É outro protocolo. FTP. Bom, para usar o FTP, a gente precisa de um software que a gente vai usar para transferir esses arquivos. Então, com esse software, a gente se conecta num servidor FTP, envia e baixa arquivos desse servidor. Os softwares mais conhecidos são esses três aqui. WSFTP é um software bem antigo, mas é utilizado até hoje. O FileZilla, que é um software muito utilizado mesmo. E o CutFTP, que também é um software antigo, mas ele é bastante utilizado ainda. Bom, como que a gente vai se conectar e baixar os arquivos no servidor FTP? Nós precisamos da URL, ou seja, do endereço desse servidor. E aí a gente passa um usuário e uma senha para que ele possa verificar se a gente tem acesso a esses arquivos. Existe também o FTP anônimo. É um FTP que a gente consegue logar sem usuário e senha. A gente loga com um usuário anônimo e a gente consegue baixar os arquivos sem nenhum tipo de controle. Você perde na segurança, mas se você quiser disponibilizar para o público em geral, é uma boa alternativa para você não precisar ficar criando contas para todo mundo no seu servidor e ter uma gama imensa de contas de pessoas que podem acessar. Bom, o protocolo FTP em si, ele utiliza duas portas para conexão.
A porta 20 é a conexão de dados, ou seja, é pela porta 20 que a gente faz a conexão, transmissão do arquivo. E a porta 21, porta de controle. Então essa porta de controle é aquela que a gente usa para identificar o usuário, ver se ele tem a permissão ou não para baixar certo arquivo. Aqui está um exemplo de URL do protocolo FTP. Vocês podem ver que, como no HTTP a gente tinha que especificar o protocolo, no FTP também. Aqui está especificado FTP, // e aqui o domínio da onde a gente quer acessar via internet e baixar os arquivos. Como no navegador a gente não precisava nos navegadores hoje em dia a gente não precisa digitar o HTTP, // para navegar num site. Com os softwares de FTP a gente também não precisa ficar se preocupando muito com isso aqui, porque é subentendido que nós vamos usar esse protocolo, já que a gente está num software de cliente de FTP. Bom, além de transmissão de arquivos, armazenamento de arquivos remotos, o FTP ele tem algumas outras possibilidades. A gente consegue executar alguns comandos. Se a gente entra na nossa conta de FTP, nós vamos entrar lá na nossa pasta, no nosso servidor de FTP. E aí a gente quer criar uma subpasta para separar os arquivos. Nós conseguimos enviar um comando para esse servidor de criação de um novo diretório. A gente digita lá mkdir, o nome do diretório, ele vai criar para nós uma nova pasta. Isso acessando remotamente. Quando a gente quiser apagar um arquivo, a gente usa o comando delete. Esse comando cd, ele muda do diretório atual. Então a gente loga no FTP no diretório raiz e a gente quer entrar num diretório, por exemplo, arquivos, a gente dá um comando cd espaço arquivos. E aí a gente já está dentro desse diretório arquivos, consegue manipular os arquivos diretamente. Esse comando dir, ele lista os arquivos de um diretório. Então se eu tiver nesse diretório arquivos e digitar esse comando dir, ele vai me listar todos os arquivos que a gente tem nesse diretório. Até para eu conseguir visualizar aquilo que eu quero, porventura, apagar ou baixar. Existem muitos outros comandos de FTP que a gente pode usar para manipular esses arquivos lá no nosso servidor. Bom, para que é usado o FTP? Tá? Publicação de conteúdo em páginas web. Esse é o principal uso do FTP. Bom, como eu disse, a gente precisa ter os arquivos no servidor web. Como que a gente vai fazer para ter esses arquivos no servidor web? Eu preciso ter o servidor aqui do meu lado, levar um pendrive, colocar o pendrive no servidor e fazer a cópia dos arquivos? Não, eu posso, além do servidor web, eu posso instalar na mesma máquina um servidor de FTP. E aí eu consigo transmitir esses arquivos via internet para que o meu servidor consiga disponibilizar essas páginas para quem for se conectar e navegar nesse site. Então o FTP é muito utilizado para isso, para a transmissão desses arquivos para um servidor web. Disponibilização de arquivos para download, arquivos em geral. Se você quiser disponibilizar arquivos para download, você pode configurar um servidor FTP e aí disponibiliza esses arquivos lá. Salvar arquivos remotamente, como por exemplo um backup. Você pode estar trabalhando em um documento e aí você quer salvar esse arquivo em uma outra máquina, quer enviar esse arquivo para uma outra máquina via internet para você ter uma cópia de segurança. Então, você consegue usar o servidor FTP para isso. E envio de arquivos muito grandes. Então, ele suporta envio de arquivos grandes, grandes que eu digo, grandes em tamanho, né, de bytes mesmo. Bom, um dos principais serviços da internet agora, DNS, Domain Name System, sistemas de nome de domínio. Bom, como eu já havia falado antes, a gente tem o IP e tem o hostname para se conectar na internet. Normalmente, qual que a gente usa? Se eu quero entrar num site, eu vou digitar o endereço do site, vou digitar o hostname do site. Eu não vou lembrar o IP daquela máquina que é servidora daquele site.
Isso é muito difícil para nós, lembrar de um endereço de IP como esse, por exemplo. Imagina você tendo que lembrar de cada site que você costuma visitar, você ter que decorar um número desse tamanho. É inviável. Só que para a transmissão de pacotes na internet, para o roteamento dos pacotes, esse endereçamento via IP é muito bom. Ele é excelente. Eles conseguem mapear um servidor rapidamente usando esse endereço de IP. Ao contrário do mapeamento usando o host. Então, para os dois mundos, para o mundo dos servidores e da rede, é bom a gente usar o IP. Eles usam o IP para endereçamento. No nosso mundo de usuários, nós usamos o hostname. Ele é muito mais fácil de lembrar do que o endereço de IP. Bom, mas como que eu faço para saber se eu estou acessando um hostname, para saber qual máquina que eu estou acessando? Ou se eu digito isso aqui no navegador, como ele sabe que eu tenho que acessar essa máquina? Porque ele vai acessar primeiramente um servidor de DNS. E lá no DNS ele vai fazer a consulta desse site que a gente digitou. Ele vai fazer a consulta de qual IP referente a esse site. E aí ele faz a requisição para o IP. Vamos ver um exemplo disso. Como que lá no DNS funciona? Lá dentro. Ele amarra um endereço de IP com um hostname. Então, o que acontece? Quando você pesquisa por um hostname, ele te devolve o endereço de IP. Quando você pesquisa por um endereço de IP, ele te devolve o hostname. Ele faz essa tradução de ambos os lados. Ele traduz de IP para hostname e vice-versa. Aqui um exemplo de uma requisição HTTP. Nós vamos fazer uma requisição de uma página web, só que a gente vai digitar o quê? O hostname. A gente não vai digitar o IP da máquina. Então nós temos aqui, nós, o cliente, o navegador web, e nós digitamos aqui site.com.br. Lá no servidor web, a gente tem ele respondendo por um IP. O que vai acontecer? Na hora que eu quiser fazer essa requisição, eu preciso de algum tradutor para que vai me traduzir esse hostname aqui em um endereço de IP para que eu possa fazer essa requisição diretamente. Então eu vou ter que ter um servidor de DNS. No servidor de DNS, ele vai estar mapeado. Os hosts, hostnames e os IPs. Bom, como que eu vou fazer então para fazer essa conexão com o meu servidor web? Primeira coisa, vou fazer uma requisição para o DNS. Eu vou falar, olha, o site.com.br, qual que é o IP dele? Aí o DNS vai lá, pesquisar na base dele de informações e vai me falar, olha, o endereço IP desse que você me pediu é esse aqui. Aí eu falo, bom, vou fazer a requisição para esse IP então. Faço a requisição para o servidor web e o servidor web me traz uma resposta dessa requisição. Entendido? Então, recapitulando. Voltar uns aí. Isso. Primeira coisa que eu faço, requisição para o DNS. Resposta do DNS para mim com um número de IP. Requisição para o servidor web. Ele me responde dependendo da página que eu fiz a requisição. Pessoal, muito obrigado. Essa foi a segunda aula.
Olá, pessoal! Vamos fazer as atividades da segunda aula do curso de Tecnologias Web. Primeira perguntinha. Quais os principais softwares servidores web? Aqueles softwares que vão instalados numa máquina e aí essa máquina passa a ser um servidor de páginas web. Bom, na aula nós citamos dois dos principais. O Apache HTTP Server, muito utilizado em servidores com sistema operacional Linux, e o Internet Information Services, que é o IIS da Microsoft, que inclusive já é parte integrante do Windows. Então esses são os dois principais software servidores de web. Existem outros, mas grande parte das páginas web são hospedadas em servidores Apache ou IIS. Segunda perguntinha. O que o HTTP utiliza para localizar conteúdo na internet? Dê um exemplo. Bom, ele utiliza normalmente os endereços hostname, que são os URLs. Localização universal. Tá? Então, a localização universal, o que acontece? Ele só vai ter um com esse nome aqui. google.com.br, por exemplo. Então, ele vai usar essa URL para fazer a consulta no servidor de DNS e fazer a requisição. Terceira pergunta. Qual o protocolo utilizado para se enviar mensagem de e-mail? Vocês lembram que existe um protocolo para a gente enviar a mensagem e dois protocolos para a gente receber essa mensagem. O protocolo de envio de mensagem é o protocolo SMTP. Simple Mail Transfer Protocol. Ele trabalha com TCP na porta 25. Então, a gente transmite sempre e-mails da nossa máquina, nós somos o cliente, para um servidor de e-mail. Então, a gente usa o SMTP para fazer essa transmissão. E aí, o destinatário vai recolher essa mensagem no servidor de e-mail. Quais são as duas partes das quais uma mensagem de e-mail é composta? Vocês lembram que uma mensagem de e-mail, além de ter o corpo, que é a mensagem em si, ela tem um cabeçalho. O cabeçalho diz para onde ela vai, qual o horário e principalmente qual tipo de mensagem que nós estamos enviando. Então vocês lembram lá que eu falei do tipo, do content type, text plain, ou seja, texto plano. Quando esse for o tipo de conteúdo, a gente vai trabalhar com textos simples. Quando a gente estiver passando text HTML, seria um texto formatado usando a linguagem HTML. Então, o e-mail, recapitulando, ele tem duas partes, o cabeçalho e o corpo. Quinta e última pergunta. Dê 3 exemplos de comandos FTP e explique-os. Vocês lembram que no servidor de FTP a gente tem alguns comandos que a gente pode usar para manipular nossos arquivos lá dentro. Vamos ver aqui os 3 de exemplo. Delete. Ele vai apagar o arquivo. Se você der um comando, eu estou lá no meu servidor de FTP, eu dou um comando delete, espaço, nome do arquivo, ele vai apagar aquele arquivo do servidor. E isso é imprescindível para a gente poder manipular os dados dentro do servidor. Esse comando cd. Esse comando cd é muito utilizado para a gente navegar entre as pastas que a gente tem no servidor FTP. Então, se a gente está numa pasta, deletou um arquivo, quer voltar para uma outra pasta ou acessar qualquer outra que seja, desde que a gente tenha permissão, a gente usa o comando cd. O comando dir, ele vai listar os arquivos de um diretório. Eu estou num diretório, por exemplo, diretório aulas, e a partir do momento que eu digito dir, ele vai me mostrar todas as aulas, todos os arquivos que eu deixei dentro desse diretório. Muito obrigado, pessoal. Essas foram as atividades da segunda aula.